Olá, e hoje vou-vos explicar como é que nós podemos fazer uma redução ou uma ampliação de uma figura utilizando um método que chamamos homotetia. Bem, para utilizarmos este método, nós temos que ter a nossa figura original, neste caso vamos considerar o triângulo de vértices ABC, e temos que ter um outro ponto, neste caso o ponto O, a que chamamos centro da homotetia. E a primeira coisa que nós temos que fazer é desenhar semi-retas com origem no nosso ponto O a passar por cada um dos vértices da figura. Então vamos lá. Eu vou desenhar uma semi-reta, por isso tem origem no ponto O e que passa no ponto A. Depois uma outra semi-reta com origem no ponto O a passar no ponto B. E por último, a minha última semi-reta com origem no ponto O a passar no ponto C. Certo? Já está, eu já desenhei as minhas 3 semi-retas, uma vez que a minha figura tem 3 vértices. Agora, eu quero desenhar uma figura que tenha razão 1/2. Bem, se tem razão 1/2 e se 1/2 é 0,5, nós sabemos que 0,5 é um valor inferior a 1. Se é um valor inferior a 1, isso quer dizer que nós estamos a falar de uma redução. Se é uma redução, ela vai ficar neste espaço aqui, que é para ser uma figura mais pequenina. Se é uma redução de razão 1/2, então quer dizer que eu quero metade, quero reduzir para metade. Então o que é que nós fazemos? Vamos medir, em primeiro lugar, a distância que vai do ponto O ao ponto A. E nós vemos que esta distância dá 6,4. Então, se eu quero razão 1/2, metade. Nós sabemos que metade de 6,4 é 3,2. Então, o que é que nós fazemos? Vamos assinalar um outro ponto que esteja a uma distância de 3,2 do ponto O. Ou seja, queremos o ponto médio, o ponto que divide em duas partes iguais. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou assinalar o ponto médio. Já está. Este ponto D divide este segmento em duas partes iguais. E agora fazemos a mesma coisa. O meu objetivo é dividir o segmento, ou seja, o segmento que vai do ponto O ao ponto B, em duas partes iguais e assinalar o ponto médio. Então, acabei de representar o ponto médio. Este ponto está a meio. E, novamente, a mesma coisa neste último segmento. Ou seja, eu acabei de assinalar os 3 pontos médios que dividem o respectivo segmento em duas partes iguais. Agora, a única coisa que tenho que fazer é unir os pontos. Ao unir os pontos, nós verificamos que ficamos logo com o nosso triângulo desenhado, ou seja, já temos aqui a nossa redução de razão 1/2, certo? Muito bem, então agora o objetivo é passarmos para a ampliação. Eu quero uma ampliação de razão 2. Se é razão 2, quer dizer que vai passar para o dobro. Então, o que é que nós devemos de fazer? Bem, sabemos que a distância do O ao A é 6,4. Então, o que é que fazemos? Voltamos a medir outros 6,4 a partir do nosso ponto A. Ou seja, do A, e agora medimos 6,4. No meu caso, eu vou fazer pelas quadrículas. Então, vai-nos calhar, tenho que assinalar o ponto. Vai-nos calhar aqui. Vai ser este ponto que nós temos aqui. Certo? Depois, vamos agora medir a distância, vou fazer agora aqui o C, que vai do ponto O ao ponto C. E nós verificamos que isto nos dá 7,07. Então, se nos dá 7,07 do ponto O ao ponto C, se eu quero construir agora uma figura de razão 2, então vamos passar para o dobro. Então vamos medir novamente 7,07 a partir do ponto C, certo? Eu estou a fazer utilizando aqui a quadrícula e a mesma coisa relativamente ao ponto B. Ou seja, eu vou medir a distância que vai do meu ponto O ao ponto B. Neste caso, nós verificamos que nos vai dar 8,54 e o que é que nós fazemos? Vamos agora, a partir do ponto B, medir outros 8,54. Neste caso, vai-nos dar este ponto aqui, certo? E agora, o que é que temos que fazer? Bem, basta unirmos os nossos 3 pontos e verificamos logo que temos um outro triângulo, mas de maiores dimensões, neste caso, para o dobro.
Está assim concluída a nossa ampliação. Bem, recapitulando, quando nós queremos utilizar o método homotetia, primeiro, nós a partir do nosso centro da homotetia, nós desenhamos semi-retas, certo? Depois de desenharmos as semi-retas, dependendo se queremos uma redução ou uma ampliação, nós temos, se for uma redução, temos que dividir este segmento em partes iguais, se for uma ampliação, é a partir do A para a frente, fazendo o dobro ou o triplo, multiplicando pela nossa razão de semelhança, certo? E depois basta unirmos os pontos. Bem, eu espero que vocês tenham percebido a minha resolução, que tenham ficado esclarecidos em relação à ampliação e à redução, e até uma próxima!